Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Braz tenta convencer meio europeu a assinar com o Flamengo. Dunche de Abrantes é barrado em julgamento de Gabigol por doping. Conmebol faz sorteio dos grupos da Libertadores, vamos conhecer tudo, inclusive os adversários do Flamengo. 547 milhões de reais. Pedro tem martelo batido sobre o interesse do Benfica e de mais 3 gigantes ingleses. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Ontem, em Luque, no Paraguai, tivemos o sorteio dos grupos da Libertadores 2024. E uma situação que o Flamengo não queria ter pela frente, ter que enfrentar aí a tão temida altitude em dose dupla no grupo da Conmebol Libertadores, aconteceu. A mais agressiva é a de La Paz, na Bolívia, casa do Bolívar, que fica a 3.640 metros acima do nível do mar. A de Bogotá, na Colômbia, terra dos milionários, é um pouco mais amena, 2.640 metros acima do nível do mar. Adversário recente em 2 edições da Copa Sul-Americana, o Palestino é o único dos 3 que jogou a pré-Libertadores. O primeiro adversário do Flamengo é o Milionários, campeão da Apertura e um dos times mais tradicionais da Colômbia, mas vive um momento difícil na Liga Nacional em 2024, ocupando a 15ª colocação com 12 pontos em 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Flamengo e Milionários se enfrentaram apenas uma vez na história, num amistoso em 1952 na Colômbia. O jogo foi realizado no estádio El Campín e os donos da casa golearam por 4-1. A casa do Milionários é o famoso Nemésio Camacho, mais conhecido como El Campín. Fica localizado em Bogotá, capital da Colômbia. A capacidade máxima é de 32 mil torcedores e o estádio, que é de propriedade da prefeitura, será todo remodelado no final desse ano. Segundo o adversário do Flamengo, vai ser o Palestino, que não é novidade nenhuma na vida do Flamengo. Os chilenos cruzaram o caminho do Mengão nas Copas Sul-Americanas de 2016 e 2017. No primeiro jogo, o Flamengo deu vexame ao ser eliminado com uma derrota de 2-1 em Cariacica, após vencer o jogo de ida no Chile por 1-0. Na temporada seguinte, os cariocas atropelaram com goleadas por 5-2 e 5-0. Na Ilha do Urubu, o Vinícius Júnior marcou seu primeiro gol como profissional em 9 de agosto de 2017. Hoje o time do argentino Pablo Vitamina Sanches ocupa a 5ª colocação do campeonato chileno, com 7 pontos em 12 possíveis. Eles eliminaram a Portuguesa da Venezuela e o Nacional do Paraguai na pré-Libertadores. O último adversário do Flamengo no grupo é o Bolívar, um dos maiores clubes da Bolívia. Não é o atual campeão do país, posto que pertence ao The Strongest, mas se classificou como a melhor campanha no geral em 2023. Na atual temporada começou bem e é líder do grupo D, com 13 pontos após 6 rodadas, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe conta com 2 brasileiros, os atacantes Francisco da Costa, cria do Atlético Paranaense, e Bruno Sávio, ex-América Mineiro e Bragantino. A equipe boliviana costuma ser uma pedra na chuteira do Flamengo. Em toda a história, foram 4 jogos, com 2 derrotas do Flamengo, 1 empate e 1 única vitória em 83. Em 2014, o time também estava no grupo do Flamengo e foi líder, enquanto o Fla acabou eliminado. A casa do Bolívar é o Hermano Siles, estádio do país, que fica a 3.640 metros acima do nível do mar. É também a casa da seleção nacional. O palco tem capacidade para aproximadamente 41 mil torcedores. Produção, coloca aí como ficaram os grupos depois do sorteio de ontem. Grupo A, Fluminense, Cerro Porteño do Paraguai, Aliança Lima do Peru e Colo-Colo do Chile. Grupo B, São Paulo, Barcelona de Guayaquil do Equador, Talleres da Argentina, Cobresal do Chile. Grupo C, Grêmio, Estudiantes de La Plata da Argentina, The Strongest da Bolívia, Huachipato do Chile. Grupo D,
LDU do Equador, Júnior Barranquilla da Colômbia, Universitário do Peru e Botafogo. Grupo E, Flamengo, Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Grupo F, Palmeiras, Independiente del Valle do Equador, São Lourenço da Argentina e Liverpool do Uruguai. Grupo G, Peñarol do Uruguai, Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina e Caracas da Venezuela. E por fim o Grupo H, River Plate da Argentina, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e Nacional do Uruguai. A fase de grupos da Libertadores começa na primeira semana de abril, com jogos entre os dias 2 e 4. A última rodada será entre 28 a 30 de maio. A final da Conmebol Libertadores de 2024 será em Buenos Aires, na Argentina, mas o estádio ainda não foi divulgado. A partida está marcada para o dia 30 de novembro. Esse formato da decisão em jogo único começou em 2019. O campeão vai receber 33,05 milhões de dólares, 166,2 milhões de reais, 5 milhões de dólares a mais do que o vencedor da final da Libertadores do ano passado. A alteração foi no valor do campeão na final. De 18 milhões passou para 23 milhões de dólares. Primeira fase, 400 mil dólares. Segunda fase, 500 mil dólares. Terceira fase, 600 mil dólares. Fase de grupos, 1 milhão de dólares. Mérito desportivo, 330 mil dólares. Oitavas de final, 1.250 mil dólares. Quartas de final, 1.700 mil dólares. Semifinal, 2.300 mil dólares. Vice-campeão, 7 milhões de dólares. Campeão, 23 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, você gostou dos adversários do Flamengo? Coloca aí. Depois de mais de 5 horas de julgamento, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem decidiu adiar a análise do caso do Gabigol, que pode pegar até 4 anos de suspensão por suposta tentativa de fraude a um exame no ano passado. Dessa forma, a continuação está prevista para ocorrer no dia 25 de março. O início do julgamento aconteceu nesta segunda-feira, após ser denunciado em dezembro. O atacante do Flamengo foi acompanhado pelo advogado Bichara Neto, que defendeu Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Além disso, o jogador contou com o apoio do Rodrigo Dunche de Abrantes, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, que foi barrado de participar desse julgamento por não representar legalmente o Gabigol. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O caminho do Flamengo na Libertadores está traçado e o Mengão vai ter que percorrer longas distâncias. Afinal, no sorteio do Grupo E, ficou definido que o tricampeão vai à Colômbia pegar o Milionários, à Bolívia pegar o Bolívar e ao Chile pegar o Palestino. No primeiro turno, o time do Tite faz 2 jogos na altitude. Por outro lado, a equipe encerra a fase com 2 jogos aqui no Maracanã. Produção, coloca aí os jogos do Flamengo nessa primeira fase. Semana 3 de abril, Milionários e Flamengo. Semana 10 de abril, Flamengo e Palestino. Semana 24 de abril, Bolívar e Flamengo. Semana 8 de maio, Palestino e Flamengo. Semana 15 de maio, Flamengo e Bolívar. Semana 29 de maio, Flamengo e Milionários. É importante ressaltar que a Conmebol ainda não definiu as datas dos jogos da Libertadores. Ou seja, por exemplo, a estreia com Milionários na Colômbia pode ser nos dias 2, 3 ou 4 de abril. Além disso, o mês marca 2 longas viagens e 2 altitudes para o time da Gávea. Diante dos colombianos, são mais de 7.000 quilômetros de distância e altitude de 2.625 metros. Já com o Bolívar, o morro é mais alto, afinal são 3.640 metros acima do nível do mar em La Paz.
E, claro, a viagem longa de 3.331 quilômetros. Depois do primeiro turno complicado, o segundo vai ser mais leve para o Flamengo. A quarta rodada, ou o primeiro jogo do segundo turno, vai ser em Santiago do Chile. Apesar da viagem ser de 3.700 quilômetros, a capital não tem altitude. Depois, o Flamengo fecha a fase de grupos com 2 jogos aqui no Maracanã, contra o Bolívar e contra o Milionários, para garantir a sua vaga nas oitavas de final. Além das finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, antes e depois da estreia da Libertadores, o Brasileirão também está prestes a começar. Depois do jogo diante do Palestino, o Flamengo começa a sua caminhada no Brasileirão, diante do Atlético Goianiense em Goiânia, na semana do dia 13 de abril. Barra pesada. De acordo com informações de Eric Faria, Fábio Macheridian, que é o preparador físico do Flamengo, é um especialista em jogos na altitude. O profissional tem conhecimento na preparação dos jogadores para partidas desse tipo acima do nível do mar. Ele fez parte da preparação da seleção brasileira nas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e 2022. Assim, o Brasil teve um rendimento acima do esperado nos jogos em Quito e La Paz, cidades onde o Flamengo vai jogar na primeira fase da Copa Libertadores da América. Boa notícia essa. Um nome que deve voltar a ser opção é o do português André Franco do Porto. A última janela, inclusive, o jogador já havia sido especulado no Flamengo, mas nada avançou. O Alexander Vieira, jornalista, revelou que o Porto quer receber algo em torno de 43 milhões de reais pelo jogador. Na última janela, segundo o jornal Record, o Flamengo teria oferecido metade desse valor. Além disso, conforme repercutido pelo portal Mundo Rubro-Negro, o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão precisar convencer o português a vir jogar aqui no Brasil, visto que não é um caminho tão comum para um jogador europeu. O que pode pesar a favor do mais querido é o fato do André estar jogando muito pouco. Meia de origem, o atleta soma apenas 955 minutos em campo nesta temporada. Lembrando que o André Franco é português, tem 25 anos, 1,77 de altura, é um meia ofensivo canhoto que também pode jogar de segundo volante, de ponta esquerda ou até mesmo de ponta direita. Tem contrato com o Porto de Portugal até 30 de junho de 2027 e o seu passe está avaliado em 3,5 milhões de euros. O Pedro vive um dos seus melhores momentos desde que chegou ao Flamengo, tendo, desde a chegada do Tite, se tornado o centroavante titular do Mengão. Nessa temporada, já são 9 gols em 10 partidas, sendo este o melhor início de temporada de toda a sua carreira como jogador profissional. E justamente em virtude desse ótimo desempenho em 2024, o artilheiro tem sido especulado em diversos clubes do futebol europeu. Até aqui, equipes como o Benfica, West Ham, Chelsea e Aston Villa da Inglaterra já foram especuladas como interessadas no jogador, que dificilmente vai deixar o Flamengo. O jornal AS da Espanha divulgou que o Benfica prepara uma proposta irrecusável para o Flamengo vender o jogador na janela do meio do ano, bem como o Chelsea e os outros clubes ingleses. Segundo o portal Somos Fanáticos, o time carioca não está disposto a sequer negociar a venda do jogador. Portanto, a única maneira do Pedro ir para a Europa seria por meio do pagamento integral da sua multa rescisória, que é de 100 milhões de euros, 547 milhões de reais. Só se acontecer o mesmo que aconteceu com o De La Cruz, que o Flamengo foi lá e pagou a multa do jogador, mas vale lembrar que o jogador tem que querer sair do Flamengo para a negociação avançar. E em virtude da idade do Pedro, que já está com 27 anos, dificilmente um time da Europa toparia pagar esse valor para tê-lo em definitivo. Assim, a tendência é que o camisa 9 permaneça no Flamengo pelo menos até o final do seu contrato, que vai até dezembro de 2027. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!